Muito boa noite, Gazeta Esportiva no ar. Hoje tem Chico Lang, tem Celso Cardoso, Michele Janela. Você aí do outro lado, a gente vai fazer um programa muito bacana, muito especial. E olha, sabadão teremos mais um majestoso clássico entre Corinthians e São Paulo, que vale muito para os dois times. O timão do Chico Lang precisa da vitória para afastar o fantasma do rebaixamento, enquanto o tricolor busca quebrar o tabu de nunca ter vencido em Itaquera para seguir no G4. Praticamente fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o São Paulo sabe que garantir uma vaga direta para a Copa Libertadores é o objetivo. Hoje, a equipe ocupa a 4ª colocação. Está no G4, mas apenas com 2 pontos a mais que o Grêmio. Pensando nisso, todos por aqui estão encarando o clássico de sábado contra o Corinthians em Itaquera como uma verdadeira decisão de campeonato, pois um tropeço nessa partida e o tricolor poderá perder posições importantes na tabela de classificação. O técnico Diego Aguirre começou hoje a montagem da equipe e por isso, como já é de costume, pudemos observar apenas os primeiros 15 minutos de aquecimento. E claro que o time só será divulgado antes da partida, mas algumas novidades podem ser adiantadas. Jean e Hudson, que cumpriram suspensão, devem voltar à equipe. Everton, recuperado de lesão, também pode aparecer como novidade. E a dúvida está pelo aproveitamento ou não de Nenê. Afinal, o jogador já demonstrou que não está nada satisfeito com a condição de reserva. Para vencer o Corinthians no próximo sábado e permanecer com margem de folga no G4, o São Paulo terá que quebrar um tabu, o de nunca ter vencido o Corinthians na Arena em Itaquera. Até o momento, foram 8 partidas disputadas. O São Paulo perdeu 6 e empatou apenas 2. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E a propósito da insatisfação do Nenê, o cartola são paulino Diego Lugano comentou hoje sobre o assunto, não poupou críticas ao meia. Vamos acompanhar. Eu já joguei com o Nenê, conheço muito bem ele. O mesmo biquinho que ele fazia em São Paulo, fazia comigo em Paris, fazia em Qatar, fazia sempre. Quando o Nenê chegou a São Paulo, ele já via com esse... No pacote Nenê está incluído o biquinho quando não joga. Obviamente que é justamente se eu jogasse, se eu hoje fizesse parte do vestiário, talvez ele faria menos, né? Porque eu teria muito mais autoridade para antecipar esses momentos dele. Hoje o futebol é intenso, físico, dinâmico, agressivo e a mim também no ano passado me tocou uma situação ainda muito pior. E teve que assimilar e assim todos os jogadores do mundo que vão chegando à idade. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É uma situação que mostra que talvez o Lugano não esteja preparado para ser um gestor, né? É o tipo de declaração que não agrega, muito pelo contrário. Coloca o São Paulo que ainda tem chances de... Título não se discute, mas de conquistar uma vaga para Libertadores América na fase de grupo diretamente, acaba mergulhando São Paulo numa crise ainda muito maior, né? Esse tipo de declaração, ele como dirigente sobre um subordinado publicamente, desnecessário, desrespeitosa, né? Falando assim, o jogador já fazia biquinho quando jogava com ele, se eu estivesse jogando ainda, em tom ameaçador, sabe? Quando as pessoas querem... Para as pessoas estarem num cargo de gestão, elas precisam estar preparadas. E o que mostra que o Lugano ainda tem muito para aprender. Boa noite, Chico. Boa noite, meu caro Celso Cardoso. E concordo plenamente com você, que se foi há muito tempo, a Amélia Lang, Kujawski Lang, polonesa, jogo duro, osso duro de roer a mulher. Mas ela tinha razão, porque roupa suja se lava em casa, não tem nada que passar para a imprensa, uma coisa que era um problema dele e do Nenê para se resolver. E isso pode prejudicar o time no clássico contra o Corinthians? Pode, porque a véspera do clássico contra o Corinthians, jogando, tentando quebrar um tabu dentro lá de Itaquera, não é fácil, complica muito as coisas. É um trunfo que o Corinthians ganha de última hora, né? Principalmente do Lugano, que me parece que dos três,
né, dos 3 gestores que tem lá, o Lugano, o Ricardo Rocha e o Raí, não que o Lugano mande mais, mas o Lugano me parece que ele é o voto de Minerva. Então, se ele é o voto de Minerva, ô Lugano, meu filho, seja mais prudente. Não é verdade, Michele? Tá certo, Chico Lang. É isso mesmo. Bom, e a gente viu aí o Lugano falando sobre o pacote Nenê. Vamos ver aí na tela o desempenho do jogador no São Paulo. O Nenê chegou ao tricolor no começo do ano e, de acordo com a assessoria do clube, já soma 49 jogos, sendo 40 deles como titular. Até o momento são 12 gols. Ele é o vice-artilheiro do elenco, sendo 8 desses gols aí no Brasileiro. No quesito assistências, o craque já realizou 6 passes que resultaram em gols. Ao lado de Everton, ele é o jogador que lidera essa estatística no time do Morumbi. Beleza? Esse é o pacote Nenê aí. Clima quente nos bastidores do São Paulo e a gente então aproveita para lançar a nossa enquete do dia. Para você aí de casa, você gostaria de ter o Nenê no seu time, com todo esse pacote que vem junto? Sim ou não? Vale a pena o pacote Nenê? Entre no site gazetesportiva.com, dê o seu voto e agora eu toco aqui a pergunta para o nosso comentarista Celso Cardoso. Claro que gostaria de ter o Nenê no meu time, sem dúvida alguma. O Nenê cabe em qualquer time do Brasil, apesar da idade, apesar de tudo. Por quê? Porque ele tem qualidade, ele tem cérebro. Aí os números mostram muito bem, 12 gols e 6 assistências em 40 jogos. É o que falta no futebol. Ou seja, em metade dos jogos ele participou efetivamente com gol ou com assistência. Quer dizer, então ele foi decisivo. É o jogador com melhores números no time do São Paulo. Se o São Paulo está aí hoje brigando por vaga na Libertadores, né, ou praticamente com vaga na fase de grupos garantida, se deve à boa performance do Nenê. Então, sem dúvida alguma, eu teria o Nenê no meu time, sim. E acho que o Aguirre errou em não colocá-lo para jogar contra o Flamengo. Também acho. Ponto. Talvez o Lugano esteja defendendo tanto, criticando tanto o Nenê, porque o Aguirre também é uruguaio, né? Talvez seja essa questão... Sei lá, a gente não sabe o extracampo. Chico Lang, você gostaria do Nenê no seu time? Olha, minha querida Michele, em primeiro lugar, eu não vou casar com o Nenê. Minhas filhas, uma já está casada, a outra está crescendo, as outras 2 estão crescendo. Mas nenhuma delas vai casar com o Nenê. Os meus filhos não são gays, por isso não vão casar com o Nenê também. Tá. Então, o Nenê, eu sim punha ele no meu time e deixava ele fazer aquilo que ele mais sabe fazer, que é jogar bola. Deixava ele tranquilo para fazer isso. E eu me lembro muito bem que tem jogador que é meio casca de ferida mesmo. Sim. Mas o que importa é você levar esse jogador na manha, como tem também apresentador casca de ferida, como tem comentarista casca de ferida. Celso Cardoso. Não, tô brincando. O Silvio Alimari, coitadinho, e a nossa querida Marinês, é que ficam dobrando, né? Quando a gente tem crise, né? Tá em crise, vai lá, dobra aqui, dobra ali. Tem que ter um cara que faz isso. Né? Então, o seu Lugano devia estar fazendo isso com o Nenê. Porque ninguém vai casar com o Nenê, ninguém vai casar com ninguém, e o São Paulo precisa do Nenê. Então, eu, no meu time, queria o Nenê sim. Ele bravo, ele nervoso. Ó. No meu time joga Nenê, Felipe Melo, quem mais quer? Vai pro Corinthians, Nenê. Pode ir pro Corinthians. Felipe Melo também pode ir pro Corinthians se quiser. Eu não tenho esse negócio. Ninguém vai casar com ninguém. E levar público é chato, né? Um dos maiores times que o Corinthians montou. Aquele Rincon, Marcelinho, Marcelinho, 99, né? Que eles foram campeões. Só treta. 99, 2000, Edilson. Um não podia olhar na cara do outro dentro do vestiário. Vampeta, né? O Vampeta. Não, o Vampeta sempre Vampeta apaziguava. Apaziguava. Ninguém podia olhar na cara do outro. Mas ia para campo, todo mundo ficava amigo e jogava porque queria ganhar o campeonato. E foi campeão brasileiro com o Vanderlei. Nossa, falta tanto isso hoje no futebol. Exatamente. Então, tá errado o São Paulo e eu quero o Nenê sim no meu time. Bom, ó, dá para você também comentar sobre esse tema na nossa hashtag Gazeta Esportiva. Tá aqui, ó, hashtag Gazeta Esportiva, coloca lá no Twitter, beleza? No Corinthians, o meia Jadson parece plenamente recuperado do desconforto muscular que sentiu na última semana. Ele participou normalmente do treino de hoje e deve ser titular aí no clássico contra o São Paulo. Os jogadores ganharam a companhia de um mascote especial no treinamento desta quarta-feira. O garoto Henrique, filho do lateral Fagner, que já mostra intimidade com a bola. Mas a notícia boa para a criançada, para os adultos ou para qualquer torcedor corintiano é que Jadson, fora das últimas 2 partidas por conta de um edema na panturrilha direita, veio para o campo e voltou a trabalhar normalmente com os companheiros, treinando bem e mostrando que terá condições de enfrentar o São Paulo no próximo sábado.
Enquanto isso, no campo lá do fundo do CT Joaquim Grava, outros jogadores que ainda preocupam pela condição física apareceram e fizeram um trabalho de transição. Casos de Emerson Sheik e Douglas, poupados contra o Botafogo, e Romero, que deixou a partida do último domingo com problema no tornozelo esquerdo, mas hoje veio para o campo e apareceu também fazendo a tradicional bicicleta. Todos correndo contra o tempo para enfrentar o São Paulo sábado na Arena de Itaquera. Se o Timão não vive lá os melhores dias no Campeonato Brasileiro, o fator casa pode, quem sabe, fazer a diferença. Isso porque o Corinthians, jogando na Arena, nunca perdeu para o rival São Paulo. De 2014 para cá foram 8 jogos, com 6 vitórias corintianas e 2 empates. O nosso torcedor, que na minha opinião, que até do que a Arena, o nosso torcedor vai fazer a total diferença no sábado, para que, querendo ou não, eles nos ajuda a empurrar o time, faz toda aquela pressão, nunca deixa de apoiar os 90 minutos, e é muito importante para o time. E a gente sabe, independente da nossa situação, a dificuldade que é jogar na Arena. Não tem como esconder isso, a Arena é diferente, até os próprios adversários eles comentam que é diferente jogar na Arena. E a gente vai tentar usar essa carta na manga, se eu posso dizer assim, a nosso favor. Na parte final da atividade de hoje, Jair Ventura esboçou o Corinthians com Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto como novidade na lateral esquerda, no lugar de Danilo Avelar. Meio-campo com Ralf e Arauz, Pedrinho, Jadson e Cleison e Danilo no comando de ataque. E como tem clássico nesse sábado, nada melhor do que dar uma olhadinha no desempenho do Corinthians nos jogos contra os rivais do mesmo estado. Em 2017, o timão do então treinador Fábio Carille disputou 11 clássicos, venceu 7, empatou 3, perdendo apenas 1. Aproveitamento, 71%. Já nesse ano, nem olha, Chicão, o alvinegro da Zona Leste encarou 12 clássicos, 5 vitórias, 5 derrotas, 2 empates. Aproveitamento, 47%. Tá abaixo, hein? Bem abaixo da média. O atual treinador Jair Ventura já perdeu 2 desses tipos aí de jogo. Um na estreia contra o Palmeiras, tudo bem, estava estreando. E outro diante do Santos. Agora eu vou começar perguntando para o Chico, tá, Celso? Por que o desempenho em clássicos do Corinthians despencou? Despencou, Chicão. Tá com Passou vergonha. já? Passou o vendaval? Passou. Passou. Dispensou porque o técnico é ruim. Até agora o Corinthians não conseguiu arrumar um treinador à altura do Carille. Essa que é a grande verdade. Quando o Carille saiu e levou toda a comissão técnica com ele, ele deixou um buraco. Esse buraco foi preenchido pelo Osmar Loz e novos integrantes da comissão. Quando o Osmar Loz saiu, de novo, foi todo mundo embora, não com ele, mas alguns se dispersaram, perderam a importância que tinham no esquema do Carille e do Loz, e o nosso querido Jair Ventura, acaba levando alguns de pessoas de confiança dele, que esse esquema não está dando certo. Evidentemente que os resultados não estão saindo, porque o período de adaptação do Jair, está certo que ele está trocando pneu com o carro andando, é bom que essa é uma defesa que ele tem, mas que ficou difícil desse jeito. Aqui, né? Então fica uma coisa complicada. E eu acho, meu querido Celso Cardoso, que o Jair não vai fazer muito mais coisa que isso, não. Faltam 6 jogos. Se ele ganhar uns 2 desses 6 jogos, tomara que dê para o Corinthians sair da segunda divisão, porque escapar da segunda divisão. Porque isso aí é o máximo que ele conseguiu chegar. Eu discordo do Chico. Nessa questão, o baixo aproveitamento nos clássicos não tem a ver com o Jair Ventura. Então, o Jair Ventura perdeu só 2 clássicos, de 5. Palmeiras e Santos. Então, significa que o Carille perdeu mais no ano. O próprio Carille, que foi um super vencedor no ano passado. Então, na verdade, essa queda de rendimento nos clássicos tem a ver com o enfraquecimento do time do Corinthians. Bom, agora sábado tem outro clássico, aí se perder já vão ser 3. Só que a gente não pode desconsiderar o que o Corinthians perdeu do ano passado para cá. Perdeu Balbuena, perdeu o Arana, depois perdeu o Sid Clay, perdeu o Maicon, perdeu o Rodriguinho, perdeu o Jô.
Olha só, Perdeu o Pablo. olha o time que o Corinthians tinha quando vencia todos os clássicos. E olha quando o time que tem agora. Né? Então tem muito a ver com a falta de qualidade, com a queda dos principais... Queda não, com a transferência dos principais jogadores para o exterior. Então a culpa é da diretoria. É da diretoria, não necessariamente neste caso do Jair, que tem um péssimo aproveitamento à frente do Corinthians. Bom, além da queda de rendimento nos clássicos, o Corinthians amarga ainda um retorno desastroso. Viu, Celso? Vamos dar uma olhadinha em como seria a classificação do Campeonato Brasileiro, levando em consideração só os 13 jogos da segunda metade da competição. Olha só, o Palmeiras seria líder com 33 pontos, 8 a mais em relação ao Santos, segundo colocado. Na sequência aparecem Flamengo, Inter, Atlético Paranaense e o surpreendente Ceará fecharia o G6. Isso, ó, gente, só considerando esse segundo turno, né? Em seguida, Cruzeiro, Grêmio, Fluminense e Vasco, virando a página Sport, Botafogo, São Paulo, Bahia, Vitória e Chape estariam na zona de rebaixamento. Atlético Mineiro, Corinthians, América e Paraná, ali ó, bem no finalzinho. E só 3 pontos separam o São Paulo, 13º colocado, do Corinthians, 18º. Que desempenho pífio dessas equipes, hein? Por isso que o São Paulo saiu da briga pelo título, por causa desse segundo turno horrível. Péssimo. Atlético Mineiro, então, nem se fala. E o Corinthians também, campanha de time rebaixado. Aí sim, Chico, essa campanha do segundo turno dá para colocar na conta do Jair. Porque apesar da perda de jogadores e tudo mais... 33% de aproveitamento à frente de um Corinthians realmente não tem explicação. E é uma das piores atuações de um treinador como do Corinthians nos últimos tempos. Eu me lembro de um que chegou e ficou uma semana no Corinthians e foi embora, se assustou, que foi o Júnior, que comenta hoje lá na Globo. Foi um belíssimo lateral esquerdo. Nossa, mas quando ele chegou no Corinthians, ele levou um susto tão grande que ele está correndo até agora, né, do susto que ele levou. Ser técnico do Corinthians não é para qualquer um, cara. Então, não é para o senhor Jair Tortura. Desculpa, Jair Ventura. Não sei porque eu estou trocando os nomes. Olha, eu tenho um recado importante para você que está em casa. A 15ª edição do Troféu Mesa Redonda está chegando ao fim. E a votação para a escolha dos melhores do campeonato, Celso, você já votou? Claro. Votou? É claro. Você votou, Chicão? Já votei. Votei, Michele. Porque a votação acaba amanhã. Quer dizer, vota até hoje à noite, porque amanhã cedinho acabou. Então, você que está acompanhando o nosso programa agora, tem até 9 da manhã, da quinta-feira, para ajudar a selecionar os 11 melhores do Brasileirão dessa edição. Entre no site troféumesarredonda.com.br, dê a sua participação. Vai lá agora, durante o programa, porque se você deixar para depois, você esquece. Sempre lembrando de agradecer a nossa querida Lux Color, a tinta da pintura inteligente, que está conosco na 15ª edição do Troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa linda. Um beijão para todo mundo da Lux Color. Coisa maravilhosa. Amanhã vou ver amanhã eu vou ver o vestido. É demais. Valeu, tô emocionada aqui, já me deu aquele frio na barriga. Olha, gente, vocês sabem que para formar um time campeão, desses times aí que são homenageados no nosso Troféu Mesa Redonda, muitas pessoas são envolvidas, não são só os que estão em campo. Existem verdadeiras engrenagens invisíveis em cada clube de futebol. Assim como aqui, né, na televisão, tem o câmera, tem o pessoal da iluminação. O Gazeta Esportiva de hoje apresenta o primeiro episódio da série Na Sombra da Fama. Uma sequência de reportagens que retrata profissionais desconhecidos do mundo do futebol, mas que são essenciais. Hoje a gente vai conhecer a Kelly, nutricionista que cuida com muito carinho da alimentação dos jogadores da base do São Paulo. Este é Yang, goleiro do time sub-17 do São Paulo. Um gigante. Tenho 16 anos e meço 2 metros. Eu cheguei de um time do interior de São Paulo, do Desportivo Brasil. Fiz um bom jogo contra o São Paulo, eles gostaram e acabei vindo pra cá. Quando chegou, ele era magrinho. Eu era bem magro, pesava 68 quilos e o trabalho da Kelly pude aumentar o peso e ganhar massa corporal. Para encorpar e ganhar 8 quilos de massa muscular,
o goleiro passou pelas mãos da nutricionista Kelly Pitner. É ela quem cuida da alimentação de toda a garotada do CT de Cotia. São 800 refeições por dia, 24 mil por mês. Eles vêm de uma cultura, né, onde a gente não sabe quais eram os hábitos, né? E o atleta, eu falo muito para eles, não come só o que ele quer, né? Ele come o que ele precisa. Então aqui ele vai ter que se abastecer de saladas, verduras, legumes, frutas, né? Então não é só aquele prato, arroz, feijão e carne, né? Não é fácil reeducar a alimentação da molecada. Por isso, além de colocar a comida à disposição da rapaziada, é preciso conscientizar. Tem aqueles que acham que não é necessário, eles ainda não têm essa conscientização. Por isso que o nosso trabalho é de formiguinha, é todo dia falando para eles e tentando mostrar. Então eu falo para eles que nem que for um pouco, eles consumir, mas consumir, para eles poderem criar este hábito. E muitos deles têm tido resultado. A partir do momento que ele começa a fazer esse suporte desses nutrientes que estavam faltando, ele vai render em campo, ele não vai ter mais fadiga, ele vai sentir esse rendimento físico. Então ele mesmo vai perceber o quanto a alimentação era necessário e ele não sabia. Com o Yang foi assim. O goleiro foi se alimentando melhor, ficando mais forte e sentindo os resultados dentro de campo. Mais resistência, né? Eu não me machuquei durante esse período. Eu estou assim, me sentindo mais forte também. Meus pulos são mais longos. O meu resultado melhorou, meu desempenho só teve a evoluir. E foi bom para mim e para o time também. Com quase todos os meninos morando e fazendo suas refeições no CT de Cotia, Kelly tem o controle quase que total da alimentação deles. Mais difícil é a missão da nutricionista do profissional. Depois do treino, cada um vai para sua casa e come o que quer. Eu acredito que sim, seja um pouco mais difícil por conta que eles não estão alojados. Então é aquele momento do treino, aquela didática da suplementação e o almoço, né? Muitas vezes o jantar. Então acaba não conseguindo ver a evolução do atleta, igual eu acompanho desde que chegou 14, ele está com 15, 16, eu acompanhei ele, estou com ele. Então ela não, acaba não tendo esse acompanhamento, né? E muitas vezes troca muito, né, de atleta, né? Ontem rolou a abertura do retorno da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Tivemos surpresas, o primeiro gol na competição de um velho conhecido da torcida corintiana e a recuperação do Atlético de Madrid. 8 jogos encerram hoje a 4ª rodada da Liga dos Campeões. 6 estão acontecendo agora. 2 começaram mais cedo e já foram encerrados. Pelo grupo G, o CSKA Moscou perdeu da Roma por 2-1. Pelo grupo H, o Valência venceu o Young Boys por 3-1. Olha só, ainda falando em futebol internacional, Mohamed Salah, atualmente no Liverpool e considerado aí um dos maiores jogadores da história do futebol egípcio, com esse status, nada mais natural que o atleta receber homenagens. Foi o que a cidade de Sharm el-Sheikh, onde minha cunhada morou, trabalhou lá, tentou fazer, mas deu ruim. Nos últimos tempos, o assunto estátua anda dando o que falar ao redor do mundo, viu? Pessoal de casa, veja esse recado. Minha amiga Michele, o recado quem deu foi a galera da Índia. Eu não sei se você se lembra, mas alguns dias atrás o governo de lá causou polêmica depois de inaugurar esse monumento aí. Simplesmente a maior estátua do mundo, com 182 metros. A obra é uma homenagem a um senhor de nome impronunciável, que eu vou pedir pro editor colocar aqui na tela para vocês saberem quem é, e que foi fundamental para a independência da Índia. A escultura causou muito alvoroço porque custou cerca de R$1,5 bilhão de reais. É isso mesmo que você ouviu. Dinheiro que, segundo a população indiana, poderia ser melhor investido. Pois bem, no mundo dos esportes, a última estátua que tá dando buchicho pra tudo quanto é lado é essa daí, que tentou, eu disse tentou, reproduzir os traços do atacante egípcio Mohamed Salah, ídolo do país e craque do Liverpool da Inglaterra. Nas redes sociais, a galera caiu matando e disse que a homenagem parece mais ter sido feita pro ladrãozinho do filme Esqueceram de Mim. Em sua defesa, o artista que esculpiu a estátua do Salah e que também tem um nome impronunciável, disse que tentou capturar o movimento característico de comemoração do jogador.
As comparações com a feiura do primeiro busto em tributo ao Cristiano Ronaldo, lá na Ilha da Madeira, em Portugal, também foram enormes na internet. Ô, Michele, fica aqui minha sugestão para uma futura enquete lá no site gazetaesportiva.com. Qual a estátua mais sem noção do mundo? A do Salah ou a do CR7? Me diz aí também o que você acha. Gente, as duas estão muito feias, rapaz. Estão muito feias mesmo. Eu nunca vou querer que esse cara faça uma estátua minha. O Cristiano Ronaldo ficou vesgo. Bom, o Salah parece um gnomo. Ele parece o Smeagol. O Smeagol. Tá horrível. O Smeagol de cabelo. Gente, tá muito feio. Eles não podiam nem ter divulgado essa estátua. Mandasse ele refazer. Muito ruim. Meu precioso. Olha o Cristiano Ronaldo. Que coisa horrível. Tira o cabelo lá do Salah e ele fica igualzinho o Smeagol. O Smeagol. My precious. My precious. What's my precious? Eu vou pedir para ele fazer uma estátua do Celso Cardoso. Aí vai ficar bom. Vai ficar ótimo. Vai ficar bom, Celso. Vai ficar bom. Hoje tem semifinal brasileira na Copa Sul-Americana, logo mais às 15 para as 10 da noite. O Atlético Paranaense recebe o Fluminense na Arena da Baixada. Tanto o Furacão quanto o Tricolor das Laranjeiras ainda tem chances de conquistar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, mas faturar esse título ainda é o caminho mais fácil e rápido. Donos das melhores campanhas da Sul-Americana, Fluminense e Atlético Paranaense iniciam hoje a decisão por uma vaga na final do torneio. Entramos bem focados, concentrados, podemos fazer boas partidas, vamos procurar repetir diante do Atlético, tentar entrar bem focado para fazer um bom jogo. Se fortalece mais como grupo, né? E agora uma semifinal, outro campeonato, outra atmosfera. Acho que a gente tem tudo para fazer história no Atlético. Para a partida, o técnico Thiago Nunes pode ter o desfalque de Paulo André. Já o Fluminense do técnico Marcelo Oliveira terá um importante reforço do zagueiro Gum. A partida de hoje será às 9h45 na casa do Furacão. Os adversários também sabem do quão difícil é jogar aqui. E temos que fazer valer o nosso mando de campo, né? Um empate para o Flu é considerado um bom resultado, já que o duelo decisivo acontece dia 28 no Maracanã. Competição de mata-mata, onde se tem 2 jogos, a gente conseguindo um bom resultado aqui, tipo um empate, o jogo fica para decidir lá na nossa casa, e sabemos que da mesma forma que o Atlético é forte, que na Arena nós também somos muito fortes lá, então é um bom resultado sim. A gente volta a falar de Campeonato Brasileiro. Para muitos, o título do Palmeiras é só uma questão de tempo. Difícil é controlar a ansiedade, faltando ainda 6 rodadas para o fim da competição. Para segurar as emoções no vestiário, o Verdão conta com a experiência de Jean. Aos 32 anos, Jean é um dos mais experientes e também um dos mais vitoriosos do elenco do Palmeiras. Em campo, ele foi campeão brasileiro 3 vezes, 2008 pelo São Paulo, 2012 pelo Fluminense e 2016 pelo Verdão. Mas na conta do jogador tem também o título de 2006, quando ficou no banco algumas vezes pelo Tricolor. Eu falo para todo mundo que eu tenho 4 títulos. Fui para o banco lá em alguns jogos, então aquele título é meu também. Mas atuando, né, como você falou, jogando, participando diretamente, realmente aí tem chance de ser o 4. A experiência de ter sido campeão brasileiro tantas vezes é importante no momento em que o Palmeiras se aproxima do título. Olha, eu aprendi, né, desde quando eu tinha 20 anos, que em 2006 eu ia para o banco de reservas, né, em alguns jogos pelo São Paulo. E ali comecei a aprender e a viver um ambiente de títulos, né? Isso é uma coisa que sempre me marcou, né? Eu acho que a seriedade do começo ao fim, isso é o que faz a diferença, né? Segundo a matemática, o Palmeiras tem 88% de chances de levantar a taça. Mas Jean prefere não pensar nos números quando a bola rola. A gente passou algumas experiências antes, né? E eu sempre frisei que brigando pelo título diretamente ou não, né, quando estava na primeira colocação ou quando estava lá em 4º, 5º, né, o meu pensamento sempre foi o mesmo, né? Enquanto não lacrou, enquanto a gente não levantar a taça, não tem nada conquistado, né?
Jean conhece muito bem o caminho para levantar a taça. Aliás, esse título ele não quer perder de jeito nenhum para poder coroar o ano em que superou a maior dificuldade da carreira. O jogador passou por uma cirurgia em janeiro para corrigir um problema de desgaste na cartilagem do joelho, lesão que o fez temer pelo fim da carreira. O que me passaram era algo grave, né? Então eu cheguei na minha esposa e falei: amor, vamos começar a preparar aí o nosso futuro, vamos nos organizar aí, porque, né, vai ser bem complicado de voltar, né? Imagina você voltando de uma cirurgia com muita dificuldade, né? É muito complexa a cirurgia, e conseguir estar à disposição aí do treinador sem fazer uma pré-temporada com time completa, enfim, né? E você tá aí disponível para estar jogando 40 jogos, realmente é uma vitória, né? E brigando por mais um título. Então, assim, é algo realmente que marcou minha carreira, vai marcar, e com certeza vou ficar mais forte depois de toda essa dificuldade aí que eu passei. E o Jean é um jogador importante, né? Experimentado, experiente. Muito. Ganhou mais oportunidades com a chegada do Filipão, que gosta desse tipo de jogador, versátil. Ele pode atuar como meio-campista, pode atuar como lateral, e faz bem as funções. Muito bem, né? sabe chutar bem, né? É jogador que já foi para a seleção brasileira, enfim. É um jogador muito útil para o Palmeiras nessa fase. O Palmeiras é só uma questão de tempo mesmo, Chico. Para mim, o Palmeiras é campeão brasileiro, né? Só uma hecatombe tira o título do Palmeiras. Nossa Senhora! Comecem a rezar. Comecem a rezar. Só uma hecatombe tira o título do Palmeiras, aí começou a engrossar o negócio. Nem uma hecatombe tira o título do Palmeiras. Ave Maria. Ele falou isso do Vai Corinthians. perder do Vitória, ele falou isso vai do perder Grêmio. do Ceará, vai Quando? perder... Falou do Grêmio River. Jornalismo é credibilidade, não mas pode você inventar. tem uma boca, Celso. Então, mas você também não pode pode dizer inventar. que só uma hecatombe... Não, a única vez que eu falei que só uma hecatombe tirava e deu erro... Não, foram duas. Foram duas. Duas. Vou registrar aqui uma, Flamengo e América. O Flamengo ganhou de 4-2 lá no México. Foi assustador, hein? Perdeu de 3-0. 3 gols, acho que do Cabanhas, no Maracanã. Eu disse antes que só uma hecatombe tiraria a vaga do Flamengo e aconteceu. É ou não é pra tremer? E a outra? E a outra foi o River Plate, campeão em 2015. Ele precisava vencer o último jogo, torcer para o outro time perder e tal. Passou assim, pelo Cruzeiro 3-0. Tá fora, você só falou, uma hecatombe classifica o River Plate. Não. Classifica. Aí foi Mas eu vou dizer uma coisa para você. Esse Jean aí, eu gosto muito. Eu acho que ele é um jogador... Queria ele no Corinthians também, né? Eu queria. Opa. Imagina. E por que não? É um cara que joga em duas posições e, se bobear, ele joga também como segundo volante, lá na frente. Que ele sabe chutar em gol. No Fluminense ele fazia muito gol. Da entrada da área, lembra? Batendo falta, né? Não é fácil não, quando o Fred Cone deixava, né? Olha, o Santos, 7º colocado no Brasileirão, está cada vez mais perto da tão sonhada vaga na Copa Libertadores. Se o Atlético Mineiro tropeçar contra o Palmeiras, o Peixe entrará no G6, caso vença a Chapecoense segunda-feira no Pacaembu. Nosso repórter Alexandre Silvestre traz o noticiário santista direto do CT Pelé. Fala pessoal, chuvinha, tempinho mais ou menos aqui na Baixada Santista, treinamento aberto para a imprensa no CT Rei Pelé, o Santos que tem pelo menos 4 desfalques para o jogo de segunda-feira da semana que vem contra a Chapecoense no estádio do Pacaembu, às 8 da noite, o Santos que briga para entrar no G6 e garantir uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Está empatado em pontos com o Atlético Mineiro, porém perde no critério de vitórias. O Santos tem menos vitórias do que o Galo. Os 4 desfalques, 3 jogadores suspensos, Vitor Ferraz e Gabriel, o Gabigol, ambos com 3 cartões amarelos, além do Pituca, que foi expulso na partida anterior do Santos. Luiz Felipe, zagueiro, entregue ao departamento médico com lesão muscular, também fica fora desta partida. 2 atletas não vieram para o gramado nesta tarde aqui em Santos. Casos do atacante Rodrigo, que está gripado, com tosse, não deverá ser problema para o duelo diante da Chapecoense, além do Lucas Veríssimo, em tratamento com dores no joelho, esse sim
é dúvida. Quem pode ganhar uma oportunidade finalmente para ser titular, ele que ainda não se firmou na equipe, muito pelo contrário, é o meia-atacante costarriquenho recém-contratado, Brian Ruiz, provavelmente entrando no meio-campo no lugar do Pituca, que foi expulso no último jogo. Vamos ouvir o Brian Ruiz, que concedeu entrevista hoje aqui no CT Rei Pelé. Para mim, para fazer uma autocrítica, acho que cheguei num momento no que estava sem ritmo. E no momento do campeonato, que já estava avançado o campeonato, e os jogadores, os meus colegas, tinham mais ritmo de competência, e quando houve a mudança do treinador, acho que o Cuca precisava dos jogadores que estavam prontos para jogar. E agora o time começou a pelear por coisas, a lutar por coisas muito importantes, que é pensar em a classificação na Copa Libertadores. Então, estamos todos enfocados, faltam 6 jogos e mentalizados em poder classificar. Bom, querido Celso, o problema do Santos é o meio-campo. É um cara para armar jogadas no meio-campo. Porque está faltando o quê? Está faltando o arco. Porque tem flecha pra caramba lá na frente. Não, o Santos está indo bem, aqui, o Ruiz também está indo bem. Tá faltando. Tem lá o Rodrigo, temos lá o Gabigol, que é o artilheiro do campeonato. Bruno Henrique. Tem o Bruno Henrique. O que não falta é flecha no Santos. Nossa. Você chega lá, tem umas 500 flechas. Uma maior, outra menor, uma de longo alcance, outra de curto alcance. Agora, cadê o arco? Arco não tem um. Então, essa é a grande dificuldade do Santos. Se tivesse o arco contra o Palmeiras, ganhava do Palmeiras dentro do Parque Antártico. Mandou embora o Lucas Lima e não trouxe ninguém para o lugar. Não, então, mas tem lá o Sanches que está indo bem, Chico. Tá nada, errou passo pra caramba. Errou passo pra caramba contra o Palmeiras, estava inseguro, perdeu bola, ia dar combate, errava o bote, fazia falta. Não tá bem, não tá bem. Sabe quem ia bem no Santos? O Jadson, por exemplo, que é um meio-campista especialista, né, em... Não dá ideia. Soltar flecha. Vão roubar ele do seu Coringão. Tem que soltar flecha. Voltamos falando de São Silvestre. Seguem abertas as inscrições para a edição 94 da mais tradicional corrida de rua do Brasil. Quer participar da prova? Então entre no site gazetesportiva.com, clique no ícone da São Silvestre, faça o seu cadastro, tenha todas as informações necessárias para disputar a prova. Corre lá que as inscrições vão até o dia 23 de novembro ou até acabarem as vagas. Parece que o primeiro lote já está acabando, hein? Então, vagas limitadas. Garanta ali, tá, o seu conforto dos demais participantes, por isso que as vagas são limitadas também. E no dia 31 de dezembro, você já sabe, aqui na TV Gazeta, a melhor cobertura da 94ª edição da São Silvestre. E nesse sábado vai ter jogo no Morumbi, só que não é de futebol. O estádio do São Paulo vai receber nesse final de semana um amistoso de rugby. Chico Lang vai lá assistir. O esporte ainda não é muito difundido no Brasil, mas o confronto entre a nossa seleção e os All Black Maori, a seleção sensação da Nova Zelândia, tem promessa de grande público. A bola é oval, mas o discurso bem arredondadinho, tipo aquele do futebol. A preparação para cada jogo, a pergunta que fiz ele antes, para mim o jogo mais importante é o próximo, não? Não tem um jogo na vida que é o mais importante. O jogador de rugby joga rugby porque gosta. Mas o próximo desafio do Brasil Rugby será histórico, no Morumbi, sábado, com expectativa de bom público para uma modalidade que ainda engatinha por aqui. Vai ter mais de 25 mil pessoas no estádio, vai ser um grande evento de rugby, vai ser um palco muito bonito, então esperamos impactar milhões de pessoas, além das 25 mil dentro, né, milhões fora. A gente não pretende ser o esporte número 2, não é uma questão de tamanho, de querer brigar com um ou outro esporte. O Brasil é gigantesco e tem espaço para todos os esportes. O único que a gente precisa é que seja uma alternativa consolidada. Por isso tudo, o duelo do fim de semana no estádio do São Paulo é emblemático. Para nós, aprendizes. É importante para todo mundo porque é a primeira vez que acontece. Esperando que isso aconteça mais. Mas claro que para mim é um jogo que eu vou lembrar para minha vida inteira e por que não jogar mais contra esses caras aí. E para eles, especialistas neozelandeses.
To be perfectly honest, our knowledge of Brazilian rugby is fairly limited in comparison to, I mean, we always identify Brazil as being, the world's greatest soccer nation. Ele falou que, para ser honesto, o conhecimento dele do rugby brasileiro é pequeno comparado ao que a gente conhece no mundo, que é o futebol. Os All Blacks Maori da Nova Zelândia, país tradicionalíssimo no rugby, tricampeão mundial, formam uma seleção que realiza amistosos internacionais, compartilhando com outros povos seu jogo e, o mais importante, sua cultura. E uma das marcas que simbolizam esse esporte é o haka, uma dança, um movimento que rola antes da partida, como nos ensina o líder cultural dos All Blacks Maori, Luke Crawford. Ai, Celso, é legal. O Celso tá dando risada aqui. Olha aqui, achei legal pra caramba. Peraí, só faltou au, au, au. É, Os 300 de Esparta, né? Muito bom. Ó, o circo da Fórmula 1 já está aqui em São Paulo. Domingão acontece o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Penúltima etapa da temporada, ainda segue aberta a disputa pelo Mundial de Construtores com Mercedes e Ferrari no páreo. Entre os pilotos, o inglês Lewis Hamilton já garantiu o título de forma antecipada e o novo pentacampeão mundial da categoria, sempre muito simpático, fã do Ayrton Senna, né? Atendeu a imprensa hoje de manhã e não deixou de lembrar do nosso grande mito Senna. Lewis Hamilton chegou sorridente. Com o título da temporada garantido, o quinto na carreira, o britânico se igualou à lenda Juan Manuel Fangio. Será que aumentou a responsabilidade do piloto? Honestamente, essa semana tem sido estranha, afirmou Lewis Hamilton. Ainda não absorvi o título que conquistei, pois ainda faltam 2 corridas e tem o Mundial de Construtores. E esta é a minha meta agora. Na coletiva, Hamilton foi perguntado se teria planos mais audaciosos. Por exemplo, de conquistar mais 2 títulos mundiais e 20 vitórias na Fórmula 1, alcançando o alemão Michael Schumacher. Neste momento, acho importante abraçar o que tenho. Sou feliz, pois ainda tenho alguns anos pela frente. Isso é outro sonho. Prefiro seguir um passo de cada vez e ir construindo a minha história. Podemos continuar crescendo e assim derrubar barreiras. É um dos circuitos mais difíceis do ano. A temperatura, o clima, a altitude, é tudo um desafio para o motor e também para o lado físico do piloto. Lewis venceu em Interlagos apenas uma vez na carreira. Perguntado sobre as dificuldades do circuito, o britânico lembrou da lenda Ayrton Senna. Eu vi o Ayrton ser vitorioso aqui e toda vez que venho me arrepio. Meu apreço pela torcida brasileira aumentou e vice-versa. Adoro este país. Eu também gosto muito de você, Hamilton. Ó, quer rever, perdeu alguma matéria, algum comentário do Gazeta Esportiva? Quer participar do programa? Nossas redes sociais, põe na tela, Montanha. Vai, Facebook, /Gazeta Esportiva, @Gazeta Esportiva, o Instagram e o Twitter, e /Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Agora dá um take aqui para eu mostrar o meu cabelo de lado, que eu vou chamar agora as nossas redes sociais. Hashtag, olha minha trancinha, aquela que cresce feita. Hashtag, participação de vocês, põe na tela, Montanha. Vamos ver aqui. Marcos Vinícius. Sim, o Nenê cairia como uma luva em qualquer clube. O Nenê bem que podia ir para o meu Botafogo, fazendo dupla com o João Paulo ano que vem, será lindo. Silas Santos, até quando o Timão vai continuar tomando gols todos os jogos? Tirem o Henrique, por favor! Exclamação. Eduardo Carvalho, esse jogador Young, além de jogador de futebol, poderia ser locutor ou jogador de basquete. Tem mais? Rafael Silva. Muito boa essa estátua do Salah. A estátua do Cristiano parece cera derretida. Feio de verdade. É verdade, Rafael. Muito feio. O Evaldo, Michele, a estátua do Salah tá mais para birubiru e ovelha.
É verdade, amigão. Ficou feio demais. Até eu fazia uma estátua daquela, não precisa ser um artista. Qual o resultado da nossa enquete? Ô, Montanha, o empate 50-50? Não acredito. A pergunta era se você gostaria de ter um Nenê no seu time. Bom, metade quer, metade não quer. Isso. Estranho, né? Bom, vamos ficando por aqui, encerramos o Gazeta Esportiva, homenageando quem? Carter Cornelius, ex-vocalista da banda Cornelius Brother and Sister Rose, que completaria hoje, em homenagem ao Celso, aqui ó, 70 anos. Tudo de bom com essa banda, você gosta, né? Solta o som, Montanha! Beijo, Chicão! Tchau, amigo. Tchau!